Agora vamos falar de um assunto bem importante, bem sério. O Dr. Leandro Teles está com a gente. Tudo bom, querido? Tudo bom, bem-vindo sempre, viu? Obrigado. Vamos falar de um assunto que realmente a gente tem que tratar com a seriedade devida, né? Afinal de contas, os números mostram que é uma doença importante, atinge uma camada grande da população, só que muitas pessoas não dão importância, ficam tentando conviver, né, dessa forma, e aí o problema se agrava, pode trazer outras consequências. É verdade que de 10 a 15% da população pode estar depressiva, pode ter depressão? Verdade. Então é um problema de saúde pública, uma das doenças clínicas, psiquiátricas mais frequentes. A gente estima no mundo mais de 300 milhões de portadores. No Brasil, mais de 10 milhões. Nossa, então o risco de uma pessoa, durante a vida, ter depressão é estimado de 10 a 15%. Mulher um pouco mais, quase o dobro do risco, homem um pouco menos, mas isso é uma epidemia, né? E é uma doença que muita gente não reconhece. Às vezes não reconhece em si e não reconhece em pessoas ao seu redor. Então ela é muito subdiagnosticada e às vezes ela é subtratada. Então a pessoa sofre cronicamente ou sofre em episódios numa doença que hoje tem tratamento. E ainda pode acontecer da pessoa não querer reconhecer, por mais que sinta os sintomas, às vezes se identifica com algumas coisas que médicos falam, né? E não quer reconhecer justamente por ainda achar que isso é uma fraqueza, não reconhecer isso como doença. Muita gente ainda acha que a depressão pode ser uma fraqueza de caráter, por exemplo. Perfeito. E é um absurdo, né? Tem um preconceito então, na verdade, é uma enorme doença como dessa qualquer outra. Como é o diabetes, como é a hipertensão, é uma insuficiência emocional. Dificuldade de sentir prazer, tristeza, melancolia excessiva. E a pessoa tem preconceito. Ela fala, não, mas eu como transtorno psiquiátrico, não, eu sou forte. Ou tem preconceito em reconhecer, às vezes, na esposa, no esposo, no filho. Fala, não é possível que na minha casa. Isso é uma reação. Então as pessoas esperam passar. Mas a gente sabe que a partir do 14º dia, o diagnóstico já pode ser feito. Em idoso acontece muito isso. Fala, nossa, é normal para a idade. É normal a pessoa ficar mais melancólica, mais sozinha, mais triste. Opa, não é normal. É normal a pessoa ter qualidade de vida, ficar feliz diante de coisas felizes e ficar triste diante de coisas tristes. Mas com alvo. Com proporção. Se aquilo sai da proporção e começa a atrapalhar o ritmo de vida, existe uma doença que tem que ser reconhecida. E quanto antes reconhece, mais simples e mais fácil é o tratamento. Quanto mais enraizada a doença fica, mais difícil e as formas são mais refratárias. Vamos dar uma olhada nos mitos, ou verdade? Então a gente vai esclarecendo mais sobre a depressão. Algumas pessoas têm predisposição genética para ter depressão. Isso é verdade. Então a depressão é uma doença de causa complexa e multifatorial. A genética ela é importante. Pessoas que têm familiar de primeiro grau com depressão têm um risco um pouco maior. Mãe, pai, irmão, tio. Então a pessoa pode ter uma predisposição. Mas não é só genética. Também existem fatores da história de vida, como perda, traumas, medicamentos, substâncias, doenças clínicas crônicas podem aumentar o risco de alguém ter depressão. Então existe um conjunto de fatores, um mosaico, onde a genética traz uma tendência, uma predisposição, e a história de vida e a história de saúde pode levar a um episódio depressivo. Tá certo, então nesse caso é verdade, é bom ficar mais atento ainda, né? Vamos dar uma olhada no próximo? Um episódio depressivo pode trazer sintomas físicos, psicológicos e intelectuais. Perfeito, verdade, né? Então ela como uma doença, ela sai do espectro psíquico só. Então o que a gente conhece mais na depressão é aquela parte psicológica, quer dizer, tristeza excessiva, melancolia, humor depressivo, dificuldade em sentir prazer em coisas que antes davam prazer, sensação de frustração, de culpa, de baixa autoestima. Então esses são os sintomas clássicos da depressão na parte psíquica. Mas a depressão traz outros sintomas. Por exemplo, da parte intelectual, a pessoa pode ficar desatenta, pode ter distúrbios de memória, muito comum até em idoso. Às vezes o idoso está depressivo, parece que ele está com um quadro de demência. Parece que está com Alzheimer. E na verdade é uma depressão. Então cuidado. Baixa criatividade, baixo rendimento. E o físico também sente. O físico parece que a pessoa está sem energia, fadiga. Constantemente cansada. Constantemente cansada. Ela dorme, o sono não é reparador. Ela pode ter insônia ou uma tendência a dormir mais do que a sua média. O intestino se altera. A performance sexual muda. A relação com a comida. Às vezes a pessoa come menos ou come mais. Então a doença, a depressão, ela atinge sintomas físicos, psicológicos e intelectuais. Por isso que a gente chama de síndrome. Um conjunto de sinais e sintomas que perduram por mais de 14 dias, tem que procurar ajuda médica. Afastar algumas doenças clínicas ou alguma medicação que possa estar corroborando para isso e fazer o diagnóstico o quanto antes. Tá certo, vamos dar uma olhada então?
No próximo mito ou verdade. Apesar de desconfortável, a depressão raramente é uma doença grave. Isso é mito e é bobagem. Mito, né? A depressão, em todas as suas formas, ela pode ser uma doença grave. Mesmo na forma mais leve, sorrateira, que a gente chama de distimia, por exemplo, mais de 2 anos, um humor depressivo, às vezes a pessoa não está incapacitada, mas aquilo é grave. Porque você não perceber prazer, você não conseguir se motivar... Aquilo já mudou o estilo de vida dela. Altera a qualidade de vida da pessoa e altera todo mundo ao seu redor. Claro. Uma depressão grave, Regiane, pode acabar com um casamento, pode acabar com uma relação mãe-filho, pode acabar com uma carreira, pode falir uma empresa. Verdade. Então a sociedade, ela adoece como um todo. Todo mundo que orbita uma pessoa com depressão também adoece. Então é uma das doenças mais incapacitantes. Pela OMS está entre as 4 causas mais incapacitantes, inclusive com risco de vida. Hoje em dia o suicídio, a principal fator de risco para o suicídio é a depressão, às vezes não reconhecida ou subtratada, e hoje o suicídio mata muita gente, quase 1 milhão de mortes por ano no mundo por suicídio. Então, a depressão é uma doença grave, sorrateira e com risco iminente de vida em alguns casos mais intensos. Então, chamar essa doença de desconfortável é querer maquiar um pouquinho, porque ela realmente é incapacitante, ela não tem nada de só desconfortável. Ela é incapacitante. Inclusive, isso é um critério. A pessoa até pode fazer as coisas, mas não faz com o rendimento que teria fora da depressão. Então, se você negligenciar, você vai somando uma série de desconfortos. A pessoa vai se ilhando, vai se isolando, até formas graves que a pessoa às vezes não consegue sair do quarto, não consegue às vezes abrir a janela. Então é uma doença que ela é progressiva, se subtratada, e ela vai limitando a pessoa a encarar a própria depressão. Então a pessoa vai ficando cada vez mais desconfortável e com menos ferramenta de enfrentamento. Eu volto já pra gente continuar falando sobre isso, tá bom? Vamos lá agora continuar falando sobre depressão, a gente tem mais mitos ou verdade aqui, vamos lá? Legal, vamos lá. A causa da depressão são ocorrências negativas durante a vida. Não, considera a frase do jeito que foi colocada mito, né? Na verdade, a depressão, ela tem um conjunto de fatores, que vem genética, questão hormonal, então a pessoa já tem uma predisposição. Os eventos negativos de vida, eles não são a causa, eles são, às vezes, o gatilho. Às vezes a pessoa começa um quadro depressivo depois de uma perda, de uma frustração, uma dificuldade financeira, uma briga. Então, aquilo é o gatilho, mas você não pode limitar a compreensão de uma doença complexa como depressão só entendendo esse gatilho. Por quê? Porque a resposta do organismo ela é muito desproporcional. E também tem pessoas que caem num episódio depressivo sem gatilho nenhum. Uma bela hora, um belo momento da vida cai. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Então, a gente tem um risco maior no sexo feminino, em épocas como gravidez, puerpério, na menopausa, que também tem oscilação hormonal, em épocas de saída dos filhos de casa, aquela síndrome famosa do ninho vazio, né? Então, a gente tem alguns fatores de riscos e as perdas, elas fazem parte deste mosaico, mas não dá para colocar como uma causa única. Até porque senão você negligencia o tratamento, por tempo adequado, eventualmente com medicamento. Parece que tudo é resposta do ambiente, sendo que não é sempre assim. Mesmo porque a gente ouve tantas histórias de vida de pessoas tão sofridas que passaram por tanta coisa e nunca entraram em depressão, nunca caíram, conseguiram sempre superar essas dificuldades sem entrar em depressão. Quer dizer, não são só os fatores externos que fazem com que a gente entre em depressão. Raciocínio perfeito. Tem pessoas que passam por coisas muito complicadas e não deprimem, e tem pessoas que passam por coisas mais leves e deprimem. Então as pessoas são diferentes. E as depressões também são diferentes. Cada um vai ter um mosaico próprio, que vai interferir fatores de ritmo de vida, histórico de vida, biografia, eventos traumáticos e tendência genética. Mas isso não faz ninguém melhor nem pior que ninguém, né, doutor? É bom a gente deixar isso bem claro, até para tirar esse preconceito em cima da doença. Ai, mas tem gente que passa por dificuldades ainda maiores e nunca entrou em depressão. Por que eu tô me sentindo assim? Por que isso está acontecendo comigo? Olha lá, o problema dele é até maior que o meu, né? E aí, muitas vezes a pessoa negligencia o problema e acaba não procurando ajuda. Não, é uma doença como qualquer outra, né? Exatamente. Ninguém fala assim, você é mais fraco porque sua pressão é mais alta, ou porque você desenvolveu um diabetes. Exatamente. Com a depressão é o nosso preconceito. Porque quem julga o paciente com depressão, às vezes nunca teve depressão. Não sabe é muito comum os pacientes me procurarem no consultório e falar assim, doutor Leandro, eu tô com aquela coisa que eu achei que não existia. E ele julgou outras pessoas. Quando a pessoa passa pela depressão, ela percebe o quão incapaz é de controlar o próprio sentimento. Verdade. Porque é uma parte involuntária do cérebro. As pessoas entendem de
de tristeza. Eu fico triste, hora ou outra. Então eu acho que a pessoa deprimida está triste. Não. A pessoa está com outra doença. Julgá-la com a minha régua ou com a minha experiência é injusto. É demais. injusto. Então tem que entender que depressão é uma doença como qualquer outra. Característica crônica e com fatores de riscos que são individuais a cada caso. Vamos para as perguntas? Ótimo. O pessoal em casa está com dúvidas também. Vamos lá? A Lilian quer saber o seguinte. Tenho depressão há 8 anos. Já fiz tratamento, mas ainda tenho recaídas. Depressão tem cura, doutor? Ela quer saber. A pergunta é boa. Na verdade, a gente não fala em cura da doença depressão. A gente fala de tratamento e cura do episódio depressivo. Você tem que vencer aquela primeira batalha. Você está num episódio depressivo com medicamento, dos casos moderado a graves, com terapia, que ajuda para todos os casos, mesmo os de leve intensidade, mudança do estilo de vida, que vai incluir atividade física, boa alimentação, boa rede social, de pessoas que gostam de você e que você confia. Tudo isso vai ajudar você a eliminar o episódio depressivo. Alguns pacientes não vão ter recaída. Após um episódio tratado, e geralmente o tratamento ele passa de, no mínimo, 6 meses a 1 ano, alguns pacientes não têm recorrência. Mas metade dos casos, pós o primeiro episódio, recai. Então, a pessoa que teve um episódio depressivo tem que ficar sempre alerta. Alguns casos, quando a pessoa já teve uma recorrência, o risco já é maior. A partir do segundo episódio, o risco de um terceiro é de 70%. A partir do terceiro, o risco é de 90%. Então, algumas pessoas vão ter que combater a depressão a vida toda. Alguns vão ter que tomar remédio a vida toda. Todos, com certeza, vão ter que ficar atentos para o sintoma, vão ter que manter a mudança do estilo de vida, controle de estresse, controle do ritmo de sono, o balanço clínico hormonal. Então, alguns casos como o dela, a briga é contínua, né? É eterna, né? Alguns casos você vai resolver aquele episódio quando o fator biológico é menor e quando você consegue mudar o estilo de vida. Alguns casos vão ficar no primeiro episódio. Esses casos a gente vai chamar de cura. Sim. Mas todo mundo vai ter que manter um sinal amarelo. Uma vigilância. Sempre, né? Vou pegar carona na pergunta da Lilian e perguntar se é uma doença crônica. Então, a gente pode concluir que depressão é uma doença crônica. Existem várias formas de depressão. A depressão episódica, episódio de depressão, você tem que ter sintomas psíquicos e físicos que duram mais que 2 semanas. Chama de episódio depressivo. Geralmente ele dura meses, 3 a 6 meses, tem que ser bem tratado. Às vezes a pessoa fica bem e a doença tem uma forma aguda ou subaguda. Agora tem pessoas que têm uma doença mais arrastada. Passa de 2, 3 anos com sintomas ininterruptos. Então tem formas. Tem essa forma que a gente chama de surto-remissão, onde a pessoa tem um episódio e depois fica bem entre um episódio e outro. E tem pessoas que melhoram do episódio e mantêm sintomas residuais. Tem até uma outra forma, que é a forma da depressão bipolar, do transtorno afetivo bipolar, onde a pessoa tem episódios depressivos, misturado com outros episódios onde ela está eufórica, com humor muito exaltado, às vezes até com pensamentos delirantes, megalomânicos, depressão bipolar. Então a depressão, ela é um conjunto de doenças, tem formas mais episódicas, formas mais crônicas, formas mais alternantes. Então é importante que o médico entenda o nome e o sobrenome, qual é o subtipo, para poder ajudar o paciente em si. Tá certo. Ó a pergunta da Vivian. Já faz 6 semanas que tenho sentido muita tristeza e desesperança. Não tenho vontade de sair de casa e me sinto muito indisposta. Não tenho quase fome e estou com dificuldade para dormir e me concentrar em algo. Posso estar com depressão? Vivian, os sintomas são sugestivos de depressão. 6 semanas, passou de 2 semanas? Passou. Sintomas psíquicos, tristeza, lógico que tem que esmiuçar. Aconteceu algo triste na sua vida? Aconteceu algo que justifique uma resposta dessa magnitude? Mas pode ser uma tristeza involuntária. Desesperança, falta de esperança, né? Esse é outro sintoma psicológico. Agora lá, não tenho vontade de sair de casa, perda de prazer, de motivação, de entusiasmo, indisposição excessiva, alteração do apetite. Geralmente a tristeza não faz isso com a gente quando ela é proporcional. A gente continua alimentando bem, dormindo bem, fica triste, mas isso não atrapalha o rendimento da nossa qualidade de vida. Então, dificuldade de sono. Então, olha como é uma síndrome, né? Verdade. Como ela tem vários sintomas que a incapacitam. Ela precisa buscar ajuda. 6 semanas é um prazo bacana. Fazer diagnóstico. O médico vai conversar com ela, vai esmiuçar a vida dela, os fatores de risco, a genética. Ele vai examiná-la para ver se tem indício de outra doença. Talvez até peça exames de sangue, para ver como é que está a tireoide, se não tem uma anemia, se não tem um desbalanço hormonal. Vai questionar o que ela está tomando. Será que não é um remédio, um suplemento, um medicamento para emagrecer? Bom, então esse caso ele merece uma avaliação.
Isso pode ser depressão? Pode. É Mas depressão? pode ser outra coisa também, não que é dá pra melhor saber, investigar. só com uma avaliação presencial. Tá certo. Bom, o recado que fica é que as pessoas realmente não negligenciem esses fatores, esses sintomas que podem estar aparecendo. Também não façam isso com outras pessoas, justamente por isso que o doutor acabou de falar. Não é porque a gente nunca sentiu, que o outro também não pode sentir, não pode estar passando por isso. A gente tem essa mania muitas vezes de diminuir o que o outro está sentindo, né? Principalmente quando a gente não conhece aquele sentimento. Então a depressão precisa de ajuda, precisa de amparo, essa pessoa precisa ser ajudada, né? O paciente ele sofre duas vezes, ele sofre com a doença e sofre com esse preconceito que muitas vezes é falta de informação. Então o que você falou ele é preciso. Então entender a depressão como uma doença como qualquer outra, de tratamento complexo e individualizado, que pode incluir remédio, terapia, mudança de estilo de vida. A pessoa raramente consegue sair sozinha, ela precisa de uma rede de integração. E você julgar o sintoma do outro, isso é muito complicado quando você não é da área, nem é do ramo. Ninguém discute isso com doença clínica ou com doença que aparece no exame, né? É verdade. Quando aparece na ressonância, no exame de sangue, todo mundo respeita. Como a depressão ela é história clínica, as pessoas negligenciam. Por isso, o boom que a gente tem de pessoas com subtratamento. Tá certo. Doutor Leandro Teles, obrigada mais uma vez pela presença aqui. Doutor Leandro é neurologista. Vou deixar aqui o contato para você através do site leandroteles.com.br. leandroteles.com.br. Obrigada. E parabéns mais uma vez pela bebezinha que vai chegar para nós, né? Obrigada, viu? Estamos vendo o mesmo momento aí, maravilhoso. Beijo para a esposa dele também.